Olá, você está no canal Ide e Pregai Audiobooks e Devocionais. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Estaremos lendo o capítulo 4, parte A. O poder de Mateus 11, versículo 12. Em toda grande batalha, o exército que vence a guerra marcha no calor da batalha com uma estratégia e determinação. Parte da conquista da batalha é ter uma propensão para a vitória. Quando os japoneses atacaram os americanos em território norte-americano, os americanos não abandonaram simplesmente suas armas em derrota e entrega. Nós revidamos e tomamos de volta o controle daquilo que era legalmente nosso em primeiro lugar. Quando os terroristas tentaram nos intimidar em nosso próprio território, nós não berramos de covardia. Não, nós avançamos rigorosamente para cercar o inimigo covarde que se esconde atrás das pessoas e do fanatismo. Portanto, isto também acontece com o reino de Deus e no domínio do Espírito. Nós precisamos aprender o que significa avançar rigorosamente sobre e atacar violentamente o reino das trevas. Nós precisamos passar da mentalidade de vítimas para a de vida vitoriosa. O precursor da guerrilha espiritual. Nós temos um inimigo invisível que não acredita em luta justa. Ele é um assaltante, um mentiroso e um destruidor. Ele emprega táticas militares de guerrilhas nesse combate espiritual. Mas em toda grande estação no calendário de Deus, sempre há um homem ou mulher de Deus ungido que se ergue como um precursor desse início de estação. Estes homens e mulheres de Deus usam a própria estratégia do diabo contra ele próprio para derrotá-lo e avançam rigorosamente para o reino de Deus. Existem muitos guerreiros para Deus. Por exemplo, Deus instruiu Noé para construir a arca porque um dilúvio estava para vir. Deus chamou Abraão para ser o pai de muitas nações. Deus fez José primeiro-ministro na terra de sua escravidão. Moisés tornou-se o líder dos filhos de Israel e os retirou do Egito. Josué e Calebe levaram os israelitas à terra prometida. Deus levantou uma mulher poderosa chamada Débora para julgar seu povo. Samuel foi o profeta de Deus que representou a justiça em meio às trevas. Davi foi um homem conforme o próprio coração de Deus e sua linhagem foi para sempre estabelecida. Esté salvou seu povo da destruição inevitável. Deus enviou os profetas Elias, Eliseu e os juízes para profetizarem para seu povo a palavra do Deus vivo. Porém, o maior precursor de todos foi João Batista. Jesus disse a respeito dele: Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, 9 ao 11. Vestido com pele de camelo, um cinto de couro sob seus quadris e jejuando à base de gafanhotos e mel selvagem, João veio declarando: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, 2 ao 3. João entrou em cena no momento certo. Ele foi aquele que anunciou a vinda do tão esperado Messias. E Jesus veio realizar o plano de seu Pai. Tudo isso foi no tempo de Deus para cumprir o propósito que o Pai havia destinado antes que o mundo começasse. Do início do ministério de João
até a sua prisão pelo rei Herodes, Deus usou este homem de forma violenta para ir contra as normas de sua época. A igreja de João Batista não era um lindo santuário com assentos alcochoados, não. Sua igreja era em meio ao deserto. Quando chegou a hora de batizar novos convertidos, eles não foram batizados em um lindo batistério com água limpa pura e transbordante. Em lugar disso, o batistério era um riacho cheio de lama que ele encontrava e mergulhava seus novos convertidos. Ele não era um estudioso e seu discurso também não era muito eloquente. A primeira coisa que saiu da sua boca para os fariseus e saduceus que vieram para o batismo foi: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 3, 7. João Batista não era um homem delicado. O reino de Deus sofreu violência, zombaria e perseguição das mãos do governo romano, dos fariseus e escribas religiosos. Eles odiavam o jeito de João, eles odiavam toda a atenção que ele atraía. E certamente eles odiavam a sua mensagem. Ele não somente profetizava todas as coisas que estavam para acontecer, mas ele também declarava e anunciava a realização do reino do Messias. João incomodou o povo religioso da maneira errada. Sua filosofia incomodava o núcleo das pessoas religiosas, porque Jesus não era nada daquilo que elas esperavam que fosse o Messias. Até aquele momento, tudo o que as pessoas tinham eram as leis de Moisés e dos profetas, as quais ninguém conseguia viver de acordo de forma sucedida. Lucas 16, 16. Mas quando veio João anunciando que o reino de Deus era aqui, todos começaram a dizer: Se o Messias está vindo, eu quero ser uma parte deste reino. O que tenho que fazer? Contem comigo. Pensem em um mundo com efervescência política, instabilidade, conflitos, enfermidades, doenças, pobreza, desonestidade e corrupção. Muito do que é o nosso mundo hoje. O mundo estava desse jeito quando Jesus entrou em cena. Então apareceu João anunciando: Sua tão esperada promessa de redenção e socorro está aqui. Você pode imaginar a alegria, a emoção e excitação que todos sentiram ao ouvirem essas palavras depois de orarem por libertação há centenas de anos? O tão esperado Messias que viria e governaria com poder, vingaria os inimigos e estabeleceria seu reino, estava bem ali. Todos estavam buscando porque queriam ser uma parte desse reino do qual João se referia. Um escritor diz: o reino é descrito como uma cidade sitiada, com todas as classes de homens trabalhando duro do lado de fora, tentando entrar, mas uma certa violência espiritual é necessária. A poderosa marcha do exército. Nós somos um exército que marcha adiante com a verdade da palavra de Deus, e nosso coração está cheio de fé. Nós buscamos a integridade, o caráter religioso e equilíbrio, e estamos tomando nossa posição e autoridade no domínio espiritual. Nós não recuaremos, desistiremos ou voltaremos atrás. Sabemos que nosso comandante nunca nos direcionou de forma errada, e enquanto estivermos seguindo-o, ele nunca nos deixará desviar o caminho. Nós somos destemidos, fiéis, firmes, leais, imóveis e sempre abundantes das obras do Senhor, e sabemos que nosso trabalho ou nossa fé não é vã. Veja Coríntios 15, 58. E desde o tempo em que João Batista começou a batizar até hoje, nesta exata hora em que você se encontra agora, o reino dos céus é tomado à força e pessoas violentas o atacam. Massas ansiosas estão pressionando-o e pessoas violentas tomam posse deste reino. Essas pessoas são como você e eu. Quando eu falo de pessoas violentas, eu não estou me referindo às pessoas que são malvadas, vingativas, furiosas, abusadas ou que têm um comportamento de desordem. Do contrário, eu estou me referindo às pessoas que amam a Deus
e que são pessoas de fé. Uma pessoa de fé violenta é alguém que é agressivo em sua fé, alguém que ousará crer em Deus apesar das circunstâncias, apesar das coisas estarem ruins ou de como essa pessoa se sente horrível. Pessoas de fé violenta são aquelas que ousarão crer em Deus apesar de seu entorno cultural, seus rituais religiosos de tradição ou até mesmo do ambiente presente. Quando a palavra de Deus fala sobre o reino de Deus tomado à força, ela está declarando não somente os dias de João, mas também o nosso tempo. Esta é a melhor época para estarmos vivos na face desse planeta. Nós nunca vimos a tecnologia avançar tão rápido conforme temos visto nos últimos 50 anos. O que estamos vendo com nossos próprios olhos são coisas que nossos pais e avós nunca sonharam em ver. Computadores Palm Top, curso muito rápido de informações, celulares do tamanho de um cartão de crédito, pagers e satélites que alcançam o mundo todo levando o evangelho para literalmente toda a tribo e nação. Avanços medicinais e milhões de invenções têm mudado a maneira como vivemos neste mundo. Essas coisas são uma grande Essas coisas são uma grande indicação do fim dos tempos. A Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4. No mesmo sentido, o reino de Deus tem visto avanços numa escala que é sem precedentes também. Nunca vimos tanta revelação do conhecimento vir de homens e mulheres de fé, como temos visto ao longo do último século. Quando Deus precisou de um homem para causar uma reforma que pregaria a mensagem da justificação, ele chamou Martinho Lutero. Quando Deus precisou de um homem para proclamar a santificação, ele chamou John Wesley. Quando Deus precisou de uma unção violenta para entrar em cena e demonstrar seu poder, um homem foi atingido pelo poder de Deus, pronto para expulsar qualquer demônio para salvar pessoas, libertá-las e curá-las. Ele chamou Smith Wigglesworth. E o reino de Deus continua avançando. Quando Deus quis usar uma mulher que não ligava para o que qualquer um dissesse, mas desejava operar sob uma unção tão violenta que as pessoas levantariam-se de suas cadeiras de rodas, ele ungiu Catherine Kuhlman. Quando Deus precisou de um ganhador de almas que levaria o evangelho do Senhor Jesus Cristo de continente a continente, ele ungiu o Dr. Billy Graham. Quando Deus precisou de um homem que proclamaria ousadamente que Jesus é o Senhor e pregaria a palavra de fé com poder e clareza, ele chamou Kenneth Copeland. Quando Deus precisou de um homem poderoso que quebraria o recorde no Guinness Book of World Records por trazer o maior grupo de famílias juntas para uma cidade e depois profetizar: "Tu estás livre", ele chamou o bispo T.D. Jakes. Quando Deus precisou de um homem de Deus para levantar-se e chamar uma nação de volta à santidade e pureza, e para levantar a bandeira e ser um reparador e restaurador, ele chamou um alto e magro pastor dos campos de Ohio, cujo nome é Pastor Rod Parsley. Quando Deus precisou de uma mulher que ensinaria a beleza de viver com alegria e que ensinaria ao corpo de Cristo que eles podem se deleitar todos os dias em vida enquanto viverem por Jesus, ele ungiu Joyce Meyer. Quando Deus precisou de uma mulher que usaria o ofício de profeta para declarar à sua geração que Deus requer pureza, santidade e uma vida de verdade, ele ungiu a profetisa Juanita Bynum. Esta lista poderia se estender pelos homens e mulheres poderosos que Deus tem usado para fazer avançar o seu reino pela salvação de muitas almas. Continuaremos o capítulo 4 no nosso próximo encontro. Até lá, se Deus quiser.